No silêncio de um parque, um homem cheio de bens, mas vazio por dentro, questiona o rumo da própria vida. É então que uma criança se aproxima e, com um sorriso puro, o convida para jantar com sua família humilde. Na simplicidade daquele lar, ele encontra algo que dinheiro algum jamais havia proporcionado: pertencimento. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Da cobertura no último andar do edifício comercial na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, Rodrigo Mendonça contemplava a metrópole agitada através das janelas de vidro que iam do chão ao teto. A megalópole pulsava lá embaixo, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Aos 45 anos, Rodrigo havia conquistado tudo o que a sociedade definia como sucesso. Era CEO da Mendonça Tech Solutions, empresa que transformava startups em gigantes digitais. Possuía uma mansão no Jardim Europa, colecionava carros importados e seu rosto frequentemente estampava capas de revistas de negócios. Senhor Mendonça, o conselho está esperando na sala de reuniões. A voz de Patrícia, sua assistente executiva, o trouxe de volta à realidade. Estou indo, Patrícia. Ele ajustou a gravata de seda italiana, conferiu o relógio de platina e seguiu em direção à reunião trimestral. Na grande mesa de reuniões, diretores e investidores o aguardavam. Com precisão matemática, Rodrigo apresentou os resultados do trimestre. Crescimento de 27%, aquisição de 3 novos clientes internacionais, valorização das ações. Os números impressionavam. Sorrisos de satisfação percorreram a sala. Champanhe foi servido. Um brinde ao homem que transformou um sonho de garagem em um império, declarou Marcelo Dantas, seu sócio mais antigo. Copos tilintaram. Palmas ecoaram. Rodrigo sorriu mecanicamente. Fazia tempo que aquelas celebrações não significavam nada para ele. As vozes ao seu redor soavam como um ruído distante. O gosto do champanhe de R$ 2.000 a garrafa era apenas um sabor amargo em sua boca. Algo havia desaparecido dentro dele. Mais tarde naquele dia, após dispensar o motorista com a desculpa de que precisava esticar as pernas, Rodrigo caminhou sem rumo pelo Parque Ibirapuera. Observava casais de mãos dadas, crianças correndo, idosos alimentando pássaros. Todos pareciam conectados a algo que ele não conseguia mais acessar. Havia algo de genuíno nessas interações cotidianas que fazia seu coração apertar. Sentou-se em um banco sob a sombra de um ipê, afrouxando a gravata. O celular vibrava insistentemente no bolso de seu paletó de linho, mas pela primeira vez em anos, Rodrigo o ignorou. O vazio que crescia dentro dele parecia agora grande demais para caber em seu peito. Você parece triste, moço. A voz infantil o surpreendeu. Ao seu lado, uma menina de aproximadamente 8 anos o observava com curiosidade. Tinha a pele morena, cabelos cacheados presos em 2 Marias chiquinhas, com fitas coloridas já desbotadas, e usava um vestido simples de algodão estampado. Triste? Não, só estou pensando. Rodrigo respondeu, surpreso com a aproximação inesperada. Minha mãe diz que quando a gente pensa demais, às vezes a gente fica triste sem perceber. A menina sentou-se ao seu lado no banco, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Eu sou Juliana, mas todo mundo me chama de Juju. Prazer, Juju, eu sou Rodrigo. Você trabalha naqueles prédios grandes? Ela apontou para os arranha-céus que se destacavam no horizonte além do parque. Rodrigo assentiu, intrigado com o interesse da menina. Minha mãe diz que lá só tem gente importante e muito ocupada. Um sorriso genuíno, o primeiro em semanas, surgiu nos lábios de Rodrigo. E onde está sua mãe? Ali, vendendo tapioca. Juju apontou para uma barraca colorida alguns metros adiante, onde uma mulher servia clientes. Ela faz a melhor tapioca de São Paulo. Havia algo na simplicidade daquela afirmação que tocou Rodrigo. A menina falava da pequena barraca da mãe com o mesmo orgulho que ele ouvia em reuniões sobre aquisições multimilionárias. Você já comeu tapioca hoje? Perguntou Juju com a naturalidade das crianças. Na verdade, não. Estive em reuniões o dia todo. Vem comigo. Sem cerimônia, Juliana pegou sua mão e o puxou em direção à barraca. Rodrigo, surpreendido pela própria docilidade, deixou-se guiar pela criança.
A barraquinha de tapioca era simples, mas impecavelmente limpa. Um toldo colorido protegiam do sol uma mulher de cerca de 30 anos que sorria enquanto servia os clientes. Quando viu a filha se aproximando de mãos dadas com um homem de terno, seu sorriso vacilou por um instante. Mamãe, esse é o Rodrigo. Ele nunca comeu sua tapioca e está muito triste, anunciou Juliana. Juju, não se aproxima assim de estranhos e nem sai falando da vida deles. A mulher repreendeu suavemente, lançando um olhar apologético para Rodrigo. Me desculpe, senhor. Minha filha às vezes é muito espontânea. Não tem problema. Rodrigo sorriu, encantado com a sinceridade da criança. Sou o Rodrigo Mendonça. Fernanda Oliveira. Ela se apresentou ainda constrangida. Seus olhos castanhos eram acolhedores, seu sorriso tímido, mas sincero. Os cabelos cacheados, semelhantes aos da filha, estavam presos em um coque improvisado. Aí o senhor realmente parece precisar de uma tapioca. Não sou tão transparente assim, sou? Rodrigo perguntou, relaxando os ombros. Quem trabalha com comida aprende a ler as pessoas. Ela respondeu, já preparando a chapa. Qual vai ser? Temos doces e salgadas. Surpreenda-me. Fernanda trabalhou com habilidade espalhando a massa de tapioca na chapa quente com movimentos precisos. Juliana narrava animadamente o processo para Rodrigo, como se ele estivesse presenciando um espetáculo raro. Mamãe aprendeu a fazer tapioca com vovó lá no Ceará, explicou a menina. Quando vovó foi para o céu, mamãe decidiu que ia fazer as melhores tapiocas de São Paulo para todo mundo lembrar dela. Rodrigo percebeu o leve tremor nas mãos de Fernanda ao ouvir a filha mencionar a avó. Havia ali uma história de perda, mas também de resiliência. Minutos depois, Fernanda lhe entregou uma tapioca recheada com queijo coalho, tomate seco e manjericão. O aroma era inebriante. A especialidade da casa, ela disse com um discreto orgulho. Se não gostar, é por conta da casa. Rodrigo deu uma mordida e fechou os olhos involuntariamente. O sabor era surpreendentemente complexo para algo tão simples. Isso é extraordinário. O sorriso de Fernanda se ampliou, iluminando seu rosto. Viu? Eu falei que ia fazer você sorrir, disse Juliana triunfante. Por alguma razão que não compreendia totalmente, Rodrigo sentiu uma conexão com aquelas duas desconhecidas. Ali comendo uma tapioca em uma barraquinha de parque, vestindo um terno de 15.000 reais, ele experimentava um momento de autenticidade que há muito não sentia. Vocês moram por aqui? Perguntou, tentando prolongar a conversa. Na Vila Madalena, respondeu Fernanda, atendendo o outro cliente. Temos um apartamento pequeno, mas com uma vista linda para o pôr do sol. Temos um jardim na varanda, acrescentou Juliana entusiasmada. Eu cuido das plantinhas e a mamãe usa os temperos na comida. Enquanto terminava sua tapioca, Rodrigo observava a interação entre mãe e filha. Havia uma cumplicidade ali, uma linguagem própria feita de olhares e meias palavras. Lembrou-se de sua própria infância em Belo Horizonte, antes do divórcio dos pais, antes da competição feroz da vida adulta, antes do sucesso que o isolou do mundo. Quanto devo? Perguntou ao terminar. 20 reais, respondeu Fernanda. Rodrigo estendeu uma nota de 100. Fique com o troco. Fernanda franziu o senho. Não precisa. Não é caridade que buscamos, senhor. Algo na dignidade daquela recusa o impressionou. Me desculpe, não quis ofender. É que realmente estava delicioso. Ela assentiu, entregando-lhe o troco exato. Volte sempre. Rodrigo guardou o dinheiro, sentindo-se estranhamente desajeitado. Estava acostumado a negociações de milhões, mas aquela simples interação o deixara desconcertado. Você vai voltar amanhã? Perguntou Juliana com os olhos brilhando de esperança. Antes que pudesse pensar, Rodrigo se viu respondendo. Vou sim, Juju. Enquanto se afastava, olhou para trás uma última vez. Fernanda acenava discretamente, enquanto Juliana pulava animada ao seu lado. Por um momento sentiu inveja daquela felicidade simples e verdadeira. Seu celular vibrou novamente. Era Marcel, seu sócio, provavelmente preocupado com seu desaparecimento após a reunião. A realidade o chamava de volta, mas algo havia mudado dentro dele. Uma pequena fissura se abrira naquela muralha de isolamento e vazio, e através dela, uma luz tímida começava a entrar. Rodrigo não conseguiu se concentrar pelo restante daquele dia. Nas reuniões seguintes,
Sua mente vagava para a barraquinha de tapioca, para o sorriso sincero de Juliana e para a dignidade serena de Fernanda. Algo naquele breve encontro havia despertado uma nostalgia por uma simplicidade que ele nunca realmente experimentara, mas que de alguma forma reconhecia como autêntica. Ao chegar em sua mansão no Jardim Europa, foi recebido pelo silêncio opressivo de espaços excessivamente amplos e impecavelmente decorados. O mármore italiano sob seus pés, as obras de arte contemporânea nas paredes, o design minimalista assinado por um arquiteto premiado, tudo parecia subitamente frio e impessoal. Boa noite, Sr. Mendonça, cumprimentou Rosa, a governanta, com formalidade ensaiada. O jantar será servido em 20 minutos. Obrigado, Rosa, mas não estou com fome. Ele subiu para o quarto principal, uma suíte do tamanho de um apartamento comum. Tirou o terno, afrouxou a gravata e se serviu de um uísque 25 anos. Do closet pegou uma pasta antiga que raramente abria. Sentou-se na poltrona de couro próxima à janela panorâmica e espalhou sobre a mesa algumas fotografias amareladas pelo tempo. Lá estava ele, adolescente, ao lado dos pais em Belo Horizonte. Sua mãe sorrindo orgulhosa, seu pai com a mão em seu ombro, antes que a obsessão pelo trabalho e pelo status os afastasse irremediavelmente. Em outra foto, Rodrigo e seu primeiro sócio, Miguel, quando ainda operavam a empresa de um pequeno escritório alugado. Naquela época, eles comemoravam cada pequeno contrato como uma grande vitória. Quando exatamente aquele entusiasmo havia se transformado em vazio, quando o sucesso deixou de trazer satisfação, seus pensamentos foram interrompidos pelo celular. Era Vanessa, sua ex-esposa. Rodrigo, só estou lembrando que amanhã é o recital de piano da Lívia, e você prometeu estar presente. Lívia, sua filha de 16 anos. Desde o divórcio, 3 anos atrás, sua relação com ela havia se tornado cada vez mais distante. Eram praticamente estranhos agora, conectados apenas por compromissos obrigatórios e conversas superficiais. Estarei lá, respondeu, percebendo que havia esquecido completamente. Dessa vez, por favor, desligue o celular durante a apresentação. Na última, você saiu no meio para atender uma ligação. Ela notou. A culpa o atingiu como um soco. Não vai acontecer de novo. Na manhã seguinte, contrariando todas as suas rotinas, Rodrigo dispensou o motorista e dirigiu seu próprio carro, um BMW Série 7, até o Parque Ibirapuera. Vestia roupas mais casuais, calça jeans de grife e camisa polo. Ao chegar, sentiu um inexplicável nervosismo, como se estivesse prestes a fechar um grande negócio. A barraquinha de tapiocas já estava montada, e Fernanda trabalhava ativamente, servindo os primeiros clientes do dia. Juliana ajudava, entregando guardanapos e organizando os ingredientes. Quando avistou Rodrigo se aproximando, a menina abriu um sorriso radiante. Rodrigo, você veio mesmo? Ela correu em sua direção, parando respeitosamente a alguns passos de distância. Fernanda ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo. Bom dia, Sr. Mendonça. Não esperava vê-lo novamente. Por favor, só Rodrigo. Ele sorriu, sentindo-se estranhamente leve. E eu prometi a Juju que voltaria. Mamãe sempre diz que promessas são sagradas, disse Juliana orgulhosa. E sua mãe está certa, concordou Rodrigo. Vim provar outra especialidade da casa. Fernanda sorriu, mais relaxada. Que bom que gostou tanto assim. Durante quase 1 hora, Rodrigo permaneceu ali, provando diferentes sabores de tapioca e conversando com Fernanda nos intervalos entre os clientes. Descobriu que ela era cearense, de Fortaleza, e havia se mudado para São Paulo há 10 anos, buscando oportunidades. Formada em gastronomia por uma faculdade pública, enfrentou dificuldades para se estabelecer na competitiva cena gastronômica paulistana. Quando sua mãe faleceu, 2 anos atrás, decidiu honrar sua memória, preparando as tapiocas que aprendera na infância. No começo vendia de porta em porta nos escritórios do centro, explicou ela. Depois consegui esta licença para montar a barraquinha no parque. Não é muito, mas nos sustenta com dignidade. Juliana, enquanto isso, contava animadamente sobre sua escola pública, seus amigos e seu sonho de se tornar veterinária. Eu quero cuidar dos bichinhos abandonados. A gente tem um cachorrinho que salvamos da rua. O nome dele é Pipoca. Pipoca? Rodrigo riu. Por quê? Porque quando ele está feliz, ele pula igual pipoca estourando. A explicação fez os 3 rirem.
Rodrigo olhou para o relógio e percebeu que estava atrasado para uma reunião importante. Estranhamente, isso não o preocupou. Preciso ir, mas gostaria de convidá-las para jantar, como agradecimento pela hospitalidade. Fernanda pareceu desconfortável. É muito gentil, mas não precisa nos agradecer por nada. Por favor, insistiu Rodrigo. Juliana me ofereceu uma gentileza quando percebeu que eu estava, digamos, não no meu melhor momento. Gostaria de retribuir. Após um momento de hesitação, Fernanda concordou. Está bem, mas nada muito sofisticado, por favor. Não estamos acostumadas com restaurantes de luxo. Que tal na casa de vocês? Sugeriu Rodrigo, surpreendendo a si mesmo. Eu levo o jantar. A sugestão claramente pegou Fernanda de surpresa. Na nossa casa, mas é muito simples, não é o que você está acostumado. Melhor ainda, respondeu Rodrigo com sinceridade. Estou cansado de ambientes impessoais. Naquela noite, após o recital de Lívia, que ele assistiu integralmente com o celular desligado, Rodrigo dirigiu até a Vila Madalena. Seguindo as instruções de Fernanda, estacionou em frente a um prédio antigo de 4 andares, sem elevador. Carregava sacolas com comida de um restaurante italiano que conhecia. Nada ostensivo, mas de excelente qualidade. O apartamento ficava no 3º andar. Ao bater na porta, foi recebido por Juliana, que pulava de entusiasmo, e por Pipoca, um vira-lata caramelo que realmente saltava como pipoca estourando. O espaço era pequeno, porém acolhedor. Uma sala conjugada com cozinha, 2 quartos modestos, uma varanda estreita com plantas cuidadosamente dispostas em vasos coloridos, alguns feitos de garrafas PET recicladas. As paredes exibiam desenhos de Juliana e algumas fotografias de família. Havia livros empilhados em prateleiras improvisadas, uma mesinha de estudos onde cadernos escolares descansavam abertos. O sofá tinha algumas manchas de uso, mas estava coberto por uma colorida manta artesanal que lhe dava charme. Desculpe a simplicidade, disse Fernanda, visivelmente constrangida, enquanto pegava as sacolas de comida. Sei que você deve estar acostumado com outros padrões. Seu apartamento é genuíno, respondeu Rodrigo, sentindo-se estranhamente confortável. Tem personalidade. Tem vida. Durante o jantar, servido em pratos simples, mas bem cuidados, a conversa fluiu naturalmente. Juliana dominou boa parte dela, contando histórias escolares e planos ambiciosos para o futuro. Fernanda, inicialmente reservada, foi relaxando aos poucos, revelando um senso de humor sutil e uma inteligência aguçada. Ah, é você? Perguntou ela quando Juliana foi para o quarto buscar desenhos para mostrar ao visitante. Como alguém como você acaba sozinho num banco de parque em plena tarde de terça-feira? A pergunta direta pegou Rodrigo desprevenido. Por um momento, considerou dar uma resposta evasiva, como fazia em entrevistas, mas algo naquele ambiente o convidava à honestidade. Acho que estava sufocando, admitiu. Construí uma vida que parece perfeita por fora, mas que por dentro é vazia, cheia de conquistas, mas sem significado real. Fernanda o observou atentamente, sem julgamento. E o que você busca, Rodrigo? Essa é a questão. Não sei mais. Passei tanto tempo perseguindo metas que esqueci de perguntar por quê. Juliana voltou, interrompendo o momento de vulnerabilidade com sua energia infantil. Mostrou desenhos coloridos de animais, de sua mãe, da escola. Um deles chamou a atenção de Rodrigo. 3 figuras de palito. Uma mulher, uma criança e um homem, de mãos dadas sob um sol sorridente. Essa é a mamãe, essa sou eu, e esse é o papai, explicou Juliana. Eu nunca conheci ele, mas mamãe diz que um dia talvez ele volte. Rodrigo percebeu o desconforto de Fernanda. Juju, já está na hora de escovar os dentes e se preparar para dormir, ela disse suavemente. Mas eu quero ficar mais com o Rodrigo, protestou a menina. O Rodrigo pode voltar outro dia, não é? Fernanda olhou para ele, uma pergunta implícita em seus olhos. Claro que sim, respondeu Rodrigo sem hesitar, se vocês me aceitarem. Após Juliana ir relutantemente para o quarto, um silêncio confortável se estabeleceu entre os adultos. Da pequena varanda podiam ver o céu noturno de São Paulo, com suas poucas estrelas visíveis em meio à poluição luminosa. Sobre o pai dela, começou Fernanda hesitante. Você não me deve explicações. Rodrigo a interrompeu gentilmente.
Não, mas quero que entenda. Ele era um estudante de arquitetura quando nos conhecemos. Quando soube da gravidez, simplesmente desapareceu. Nunca mais tive notícias. No começo, para proteger Juliana, criei essa história de que ele voltaria um dia. Agora não sei como desfazê-la sem quebrar seu coração. Rodrigo assentiu, admirando a força daquela mulher que criava sozinha uma filha tão especial. Você fez um trabalho incrível com ela. Faço o melhor que posso. Fernanda sorriu com uma mistura de orgulho e cansaço. Nem sempre é fácil, mas cada sorriso dela vale todo o esforço. Quando Rodrigo finalmente se despediu, próximo da meia-noite, sentia-se diferente, como se tivesse despertado de um longo torpor. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas vazias da madrugada paulistana, percebeu que pela primeira vez em anos não checara seu celular ou pensara em trabalho por horas. E mais surpreendente ainda, não sentia falta disso. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo diferente para Rodrigo. Suas visitas à barraquinha de tapioca se tornaram parte de sua rotina. Às vezes, aparecia pela manhã, antes de seguir para o escritório. Outras vezes, escapava durante o almoço ou no final da tarde. Cada encontro era como uma pequena ilha de autenticidade em seu mar de compromissos corporativos. Marcelo Dantas, seu sócio e amigo de longa data, foi o primeiro a notar a mudança. "Onde você anda sumindo nos horários de almoço?" perguntou durante uma reunião de diretoria. "O Sanseverini da plataforma digital tentou marcar 3 vezes com você." "Tenho compromissos pessoais", respondeu Rodrigo vagamente. "Fale para ele que terça-feira estou disponível." "Compromissos pessoais? Você?" Marcelo riu incrédulo. "Desde quando você tem vida além da Mendonça Tech?" A pergunta, embora feita em tom de brincadeira, atingiu Rodrigo como uma revelação. Era verdade. Por anos, sua identidade havia se fundido completamente com a empresa. Não tinha hobbies, poucos amigos fora do círculo profissional, uma relação distante com a filha e nenhum relacionamento amoroso significativo desde o divórcio. "As pessoas mudam", respondeu simplesmente. Na sexta-feira daquela semana, após recusar um jantar de negócios com investidores estrangeiros, algo impensável meses antes, Rodrigo dirigiu até a Vila Madalena. Havia combinado de levar Fernanda e Juliana ao cinema, seguido de um jantar em uma pizzaria tradicional do bairro. Ao chegar ao apartamento delas, encontrou Juliana pronta e animada, mas Fernanda parecia preocupada. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Rodrigo ao perceber sua expressão. "A professora de Juliana pediu para eu passar na escola na segunda-feira", explicou Fernanda em voz baixa, enquanto a filha brincava com pipoca na varanda. "Aparentemente ela está tendo dificuldades com matemática." "Isso não é um grande problema." Rodrigo tentou tranquilizá-la. "Todos temos matérias que achamos mais difíceis. O problema é que não posso faltar ao trabalho. Tenho uma entrega importante na confeitaria onde faço bicos pela manhã. Se faltar, posso perder a oportunidade." Rodrigo pensou por um momento. "Eu posso ir." Fernanda o encarou surpresa. "Como assim?" "Posso ir à reunião com a professora. Sou bom em matemática, sempre fui. Posso entender o problema e depois ajudar Juliana com os estudos." "Rodrigo, isso é responsabilidade minha, não sua. Você já tem sido tão gentil conosco." "Não estou sendo gentil", ele respondeu com sinceridade. "Estar com vocês me faz bem. Me sinto útil de uma forma que não sinto há muito tempo." O olhar que Fernanda lhe lançou naquele momento continha algo novo, uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. No sábado seguinte, Rodrigo cancelou uma partida de golfe com clientes importantes para ajudar Juliana com os exercícios de matemática. Sentados à mesa da cozinha, com Fernanda preparando o almoço, ele descobriu que a menina tinha dificuldades com frações. "Vamos fazer isso de um jeito diferente", propôs, percebendo o desânimo da criança. "Que tal usarmos pizza como exemplo?" Os olhos de Juliana brilharam. "Pizza? Eu amo pizza." "Ótimo. Imagine que temos uma pizza inteira dividida em 8 pedaços iguais." Ele desenhou um círculo no caderno e o dividiu em fatias. "Se você comer 3 pedaços, que fração da pizza você comeu?" 3. "De 8? Respondeu Juliana hesitante. "Exatamente. 3/8 da pizza. E quanto sobrou?" 5/8.
Perfeito. Rodrigo sorriu orgulhoso. Viu como você entende? É só pensar em coisas que você gosta. Do fogão, Fernanda observava a interação com um sorriso discreto. Havia algo comovente na paciência com que aquele homem, acostumado a lidar com milhões, se dedicava a ensinar frações a uma criança. Durante as semanas seguintes, Rodrigo se tornou uma presença constante na vida delas. Ajudava Juliana com os deveres. Levava-as para passeios aos finais de semana. Aparecia com pequenos presentes. Nada ostentoso, sempre pensado com carinho. Para Juliana, trouxe um kit de veterinária de brinquedo. Para Fernanda, um pequeno jardim vertical que instalou na varanda, ampliando seu espaço para ervas culinárias. Em contrapartida, Fernanda o convidava para jantares caseiros, onde provava pratos típicos do Ceará. Ensinou-o a fazer uma verdadeira tapioca nordestina e ria de suas tentativas desajeitadas de virar a massa na chapa. Foi durante um desses jantares que Rodrigo percebeu o quanto sua vida havia mudado. Sentado à mesa simples, comendo baião de dois preparado por Fernanda, ouvindo Juliana contar animadamente sobre um projeto escolar, ele se deu conta de que não checava obsessivamente seu celular, nem pensava em trabalho quando estava com elas. Pela primeira vez em anos, estava realmente presente no momento. No que está pensando? Perguntou Fernanda, notando seu silêncio. Em como me sinto em paz aqui, respondeu com honestidade. A confissão trouxe um rubor discreto às faces de Fernanda, que desviou o olhar, subitamente tímida. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo chegou atrasado para uma reunião crucial com investidores. Havia passado a manhã na escola de Juliana, conversando com a professora Débora sobre o progresso da menina em matemática. Onde você estava? Perguntou Marcelo, visivelmente irritado. O pessoal da Venture Capital esperou quase uma hora. Tive um compromisso inadiável, respondeu Rodrigo com tranquilidade. Mais importante que 50 milhões em investimentos? Rodrigo refletiu por um momento. Na verdade, sim. A resposta deixou Marcelo estupefato. O que está acontecendo com você, Rodrigo? Você está diferente. Cancelando compromissos, chegando atrasado, recusando convites importantes. Estou reestruturando minhas prioridades. Prioridades? A empresa sempre foi sua única prioridade. Construímos isso juntos do zero. E agora, de repente, você age como se não se importasse mais. Não é que não me importo, explicou Rodrigo. É que percebi que me importava apenas com isso. E não é suficiente, Marcelo. Não para uma vida completa. Naquela noite, ao chegar em casa, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Era Vanessa, sua ex-esposa. Lívia quer passar o fim de semana com você, ela informou, suando surpresa. Disse que desde o recital você parece diferente. Mais presente foram as palavras dela. A notícia aqueceu o coração de Rodrigo. Claro que pode. Diga a ela que estou ansioso. No sábado, levou Lívia para almoçar em um restaurante no Jardim Paulista. A adolescente, normalmente reticente e focada no celular durante seus encontros, parecia mais aberta. Você parece menos estressado, pai, comentou ela, estudando-o por cima do menu. Até está sorrindo mais. Acho que estou, concordou Rodrigo. Tenho conhecido pessoas que me fazem ver a vida de uma forma diferente. O interesse de Lívia foi imediatamente despertado. Pessoas? Você está namorando? Rodrigo hesitou. Não exatamente. Conheci uma mulher e sua filha. Elas são especiais. Quero conhecê-las, declarou Lívia, com a determinação típica dos adolescentes. Você quer? Claro. Qualquer pessoa que faça meu pai sorrir desse jeito merece minha aprovação, brincou ela, mas havia seriedade em seus olhos. Após o almoço, num impulso, Rodrigo ligou para Fernanda e perguntou se poderia passar por lá com Lívia. Depois de uma breve hesitação, ela concordou. A tarde que passaram juntos foi inicialmente desajeitada, com Lívia observando tudo com curiosidade e um pouco de reserva. Mas Juliana, com sua espontaneidade, logo quebrou o gelo, mostrando à adolescente sua coleção de pedrinhas coloridas e desenhos. Para surpresa de Rodrigo, Lívia revelou talento para desenho e passou horas ensinando técnicas a Juliana. Quando estavam de saída, Lívia sussurrou para o pai: "Gostei delas, são reais. Não como aquelas pessoas falsas das festas da mamãe." Aquela simples aprovação significou mais para Rodrigo do que qualquer elogio profissional que já recebera.
Na semana seguinte, enquanto trabalhava em seu escritório, recebeu uma ligação da escola de Juliana. Era a professora Débora, suando preocupada. Senhor Mendonça, a Juliana passou mal durante a aula. Tentamos contatar a mãe dela, mas aparentemente ela está em uma entrega importante e não conseguimos localizá-la. Estou indo para aí agora, respondeu Rodrigo, já pegando as chaves do carro. Ao chegar à escola, encontrou Juliana na enfermaria, pálida e febril. A menina sorriu fracamente ao vê-lo. Você veio, murmurou. Claro que vim, pequena. Acariciou seus cabelos com ternura. Vamos levar você para casa. Depois de obter autorização da escola, levou Juliana para seu apartamento. No caminho, conseguiu falar com Fernanda, que prometeu terminar o serviço o mais rápido possível e encontrá-los lá. Deitou Juliana em sua cama king size, que parecia engolir a pequena figura. Rosa, a governanta, ajudou a preparar um chá e compressas frias para a febre. Quando Fernanda chegou 2 horas depois, encontrou Rodrigo sentado ao lado da cama, lendo histórias para distrair Juliana. Como ela está? Perguntou Fernanda preocupada. A febre baixou um pouco. O médico que chamei disse que parece ser apenas um resfriado forte. Fernanda pareceu surpresa. Você chamou um médico particular? Desculpe, agi por instinto. Estava preocupado. Ela tocou seu braço suavemente. Obrigada por cuidar dela, por estar lá quando precisamos. Naquela noite, Rodrigo insistiu que ficassem em seu apartamento. Preparou o quarto de hóspedes para Fernanda, enquanto ele mesmo dormiu no sofá da sala. Pela manhã encontrou Fernanda na cozinha, preparando o café. Havia algo incrivelmente íntimo e natural naquela cena. O aroma de café recém-coado preenchia a cozinha luxuosa do apartamento de Rodrigo. Fernanda, vestindo uma camisa emprestada que lhe caía grande demais, mexia-se com desenvoltura entre os eletrodomésticos de última geração. Ao perceber a presença dele na porta, sorriu timidamente. Espero que não se importe. Juliana ainda está dormindo, e pensei em preparar algo para quando ela acordar. Rodrigo aproximou-se, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Minha casa é sua casa. As palavras escaparam naturalmente, e apenas após pronunciá-las, percebeu seu peso. Fernanda também pareceu notá-lo, pois um breve silêncio se instalou entre eles. Não desconfortável, mas carregado de possibilidades não ditas. Como ela passou a noite? Perguntou Rodrigo finalmente. Melhor. A febre cedeu completamente. Acho que poderemos voltar para casa ainda hoje. Não há pressa, ele respondeu rapidamente. Fiquem o tempo que for necessário. Os olhos de Fernanda encontraram os dele e algo mudou naquele instante. Uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo que transcendia palavras. Rodrigo deu um passo em sua direção, hesitante. Fernanda não recuou. Seus rostos estavam próximos, suas respirações se misturando, quando o interfone tocou insistentemente. O momento se quebrou. Rodrigo se afastou, frustrado pela interrupção. Quem pode ser a esta hora? Ao atender o interfone, descobriu que era Marcelo, seu sócio, acompanhado de 2 investidores estrangeiros. Estamos aqui embaixo. Lembra da reunião de emergência? Os japoneses só têm hoje disponível antes de voltarem para Tóquio. Rodrigo praguejou internamente. Havia esquecido completamente. Marcelo, agora não é um bom momento. Não é bom momento? Estamos falando de uma parceria de 200 milhões. O que pode ser mais importante? Antes que pudesse responder, ouviu a voz sonolenta de Juliana atrás de si. Tio Rodrigo, estou com fome. Houve um silêncio confuso do outro lado da linha. Tem uma criança aí com você? Rodrigo respirou fundo. Sim, tenho visitas. Vou me vestir e desço em 10 minutos. Esperem no lobby. Desligando o interfone, virou-se para encontrar Juliana de pijama e Fernanda parada à porta da cozinha. Uma expressão preocupada em seu rosto. Problemas? Perguntou ela. Nada grave. Uma reunião que esqueci. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Juliana. Como se sente, pequena? Melhor, mas ainda um pouquinho cansada. A menina esfregou os olhos sonolentos. Quem era no interfone? Apenas pessoas do trabalho. Infelizmente, vou precisar descer para falar com eles rapidamente. Ele olhou para Fernanda. Vocês ficarão bem por 1 hora? Ela assentiu. Claro. Não se preocupe conosco. 20 minutos depois, Rodrigo estava na sala de reuniões do lobby de seu edifício,
tentando concentrar-se nas planilhas que Marcelo apresentava aos investidores japoneses. Sua mente, porém, vagava constantemente para o 18º andar, onde Fernanda e Juliana o aguardavam. O problema da expansão para o mercado asiático sempre foi a barreira cultural, explicava Marcelo. Mas, com esta parceria, podemos superar isso e... Quanto tempo isso vai levar? Interrompeu Rodrigo, consultando o relógio pela 5ª vez em 10 minutos. Marcelo o encarou, incrédulo. Perdão? A implementação, quanto tempo vai levar? 6 meses? 1 ano? No mínimo 18 meses, respondeu um dos japoneses. Este tipo de integração requer tempo e cuidado. Rodrigo assentiu, pensativo. 18 meses atrás, teria ficado entusiasmado com a perspectiva de mais uma conquista profissional. Agora, porém, a ideia de passar meses viajando constantemente para o Japão, afastado de... Afastado de quem? De Fernanda e Juliana, quando elas haviam se tornado tão importantes em sua vida. Rodrigo, a voz de Marcelo o trouxe de volta. Algo a acrescentar antes de assinarmos a carta de intenções? Ele olhou para os rostos expectantes ao redor da mesa. Precisamos de mais tempo para avaliar isto. Não estou confortável em assinar nada hoje. O choque foi visível no rosto de todos. Os investidores trocaram olhares confusos, enquanto Marcelo empalidecia. Mas já discutimos todos os termos. Eles vieram exclusivamente para isso. Precisamos de mais garantias sobre a proteção de nossa propriedade intelectual, improvisou Rodrigo. Proponho uma nova reunião na próxima vez que estiverem em São Paulo. Após despedir-se dos japoneses visivelmente desapontados, Marcelo explodiu. Que diabos foi isso? Você acabou de sabotar o maior negócio do ano. Não sabotei nada, apenas pedi mais tempo. Tempo? Desde quando você se preocupa com tempo? Você costumava fechar negócios em jantares de 3 horas. Marcelo o estudou intensamente. É por causa dessa mulher, não é? A mãe da criança que está no seu apartamento. Rodrigo endureceu. Isso não tem nada a ver com elas. Tem sim. Você está mudado, Rodrigo. Cancela reuniões, chega atrasado, agora recusa negócios importantes. Quem é ela? Alguma interesseira que encontrou o bilionário perfeito para dar o golpe? A raiva subiu pelo corpo de Rodrigo como uma onda. Nunca mais fale assim dela. Fernanda é a pessoa mais digna e honesta que já conheci. Ela nem sequer sabia quem eu era quando nos conhecemos. Marcelo recuou ligeiramente, surpreso pela intensidade da resposta. Então, é sério. Você realmente se envolveu. Não sei definir o que sinto, admitiu Rodrigo subitamente cansado. Só sei que quando estou com elas tudo faz sentido de uma forma que não fazia antes. E a empresa? Nosso legado? Tudo pelo que trabalhamos? A empresa vai bem. Talvez seja a hora de delegarmos mais, confiarmos em nossa equipe. Marcelo balançou a cabeça incrédulo. Nunca pensei que veria o dia em que Rodrigo Mendonça colocaria qualquer coisa acima dos negócios. Talvez esse seja o problema, respondeu Rodrigo. Talvez eu tenha demorado demais para perceber que há coisas mais importantes. Quando retornou ao apartamento, encontrou Fernanda e Juliana preparando-se para sair. A menina já parecia completamente recuperada, saltitando pela sala enquanto juntava seus poucos pertences. Estão indo embora? Perguntou, sentindo uma pontada de desapontamento. Juliana está bem melhor, e não queremos mais abusar de sua hospitalidade, respondeu Fernanda. Além disso, Pipoca está sozinho desde ontem. Nossa vizinha deu comida para ele, mas deve estar sentindo nossa falta. Eu levo vocês, ofereceu Rodrigo. E se não se importarem, gostaria de passar o restante do dia com vocês. O sorriso de Juliana iluminou o ambiente. Podemos levar o Pipoca para passear no parque? Claro que podemos, concordou Rodrigo, sentindo a tensão da reunião desaparecer completamente. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Trianon com Pipoca correndo alegremente à frente, Rodrigo e Fernanda conversaram sobre assuntos leves. Filmes, livros, memórias de infância. Havia uma naturalidade entre eles que Rodrigo nunca experimentara em nenhum de seus relacionamentos anteriores. Amanhã é dia de reunião de pais na escola, comentou Fernanda, enquanto observavam Juliana brincar com outras crianças. Você ainda quer ir comigo? A pergunta, aparentemente simples, carregava um peso significativo. Era um reconhecimento de que ele havia se tornado parte da vida delas, não apenas um visitante ocasional. Claro que sim, respondeu, sentindo-se estranhamente emocionado.
Na manhã seguinte, Rodrigo surpreendeu sua equipe ao cancelar todos os compromissos. Vestido de forma casual, dirigiu até a escola pública no bairro da Lapa, onde Juliana estudava. Ao entrar na sala de aula ao lado de Fernanda, notou os olhares curiosos dos outros pais e da professora Débora. Durante a reunião, ouviu atentamente as explicações sobre o método pedagógico, os projetos do semestre e as avaliações. Quando chegou o momento de ver o desempenho individual de Juliana, sentiu um orgulho inesperado ao ouvir a professora elogiar o progresso da menina em matemática. Ela realmente superou as dificuldades iniciais, comentou Débora. Quem a tem ajudado com os exercícios? O tio Rodrigo, respondeu Juliana, antes que qualquer adulto pudesse falar. Ele explica tudo com pizza e chocolate. A professora sorriu. Bem, continue assim, senhor. Desculpe, não peguei seu sobrenome. Mendonça. Rodrigo Mendonça, respondeu ele. O reconhecimento foi imediato nos olhos da professora. O empresário? Da Mendonça Tech Solutions? Fernanda virou-se para ele surpresa. Mendonça Tech? Aquela empresa que está sempre nos jornais? Rodrigo assentiu, subitamente desconfortável. Percebeu que, embora passassem tanto tempo juntos, nunca havia falado sobre sua carreira ou fortuna com Fernanda. De alguma forma, aquele detalhe parecia irrelevante quando estavam juntos. No caminho de volta, com Juliana correndo à frente deles na calçada, Fernanda finalmente quebrou o silêncio. Por que nunca mencionou que era, bem, famoso? Não parecia importante, respondeu sinceramente. Quando estou com vocês, sou apenas Rodrigo. Não o CEO, não o empresário, apenas eu mesmo. E isso é libertador. Fernanda o estudou por um momento. Você poderia ter falado, não mudaria nada. Tem certeza? Muitas pessoas me veem apenas pelo que tenho, não pelo que sou. Não sou muitas pessoas, respondeu ela com um leve sorriso. Além disso, sua gravata cara e seu relógio de platina já haviam me dado algumas pistas desde o primeiro dia. Ambos riram, a tensão dissipando-se. E agora? Perguntou Rodrigo. Agora que sabe quem realmente sou? Fernanda parou de caminhar, virando-se para encará-lo. A questão é, quem você realmente é, Rodrigo? O empresário de sucesso ou o homem que ensina matemática usando pizza como exemplo? A pergunta o atingiu como uma revelação. Por anos havia se definido por suas conquistas, sua empresa, seu patrimônio, mas nas últimas semanas redescobrira partes de si mesmo que estavam adormecidas. Sua paciência, sua capacidade de se maravilhar com coisas simples, sua habilidade de estar presente. Acho que estou descobrindo, respondeu finalmente. Naquela noite, após um jantar simples no apartamento delas com Juliana já dormindo e Pipoca aconchegado aos pés do sofá, Rodrigo tomou coragem. Fernanda, preciso dizer algo. Suas mãos estavam inusitadamente trêmulas. Estes últimos meses com você e Juliana têm sido os mais significativos da minha vida em muito tempo. Vocês me fizeram lembrar do que realmente importa. Ela o observava com olhos atentos, sem interromper. Não sei exatamente como definir o que sinto, mas sei que quero estar com vocês. Não apenas como amigo ou visitante ocasional, mas como algo mais. Fernanda baixou os olhos, um turbilhão de emoções cruzando seu rosto. Rodrigo, nossos mundos são completamente diferentes. Você vive em uma realidade que eu mal posso imaginar. Mundos podem se encontrar, ele argumentou, tomando suas mãos entre as suas. O que sinto por você, por Juliana, é real. Mais real que qualquer coisa que já experimentei. E se não der certo, Juliana já se apegou tanto a você, ela já sofreu uma rejeição em sua vida. Não posso permitir que sofra outra. Não vou desaparecer, prometeu Rodrigo. Nunca faria isso com vocês. Fernanda o estudou longamente, como se buscasse em seus olhos a confirmação de suas palavras. Finalmente, num gesto suave, aproximou seu rosto e o beijou. Foi um beijo delicado, hesitante, cheio de promessas não ditas. Quando se afastaram, Rodrigo percebeu que algo fundamental havia mudado. Aquele beijo selava mais que um romance nascente, selava uma escolha de vida, um novo caminho a seguir. Quero fazer parte da vida de vocês, sussurrou. De todas as formas possíveis. Tem certeza disso? Perguntou Fernanda, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Sua vida é tão diferente, tão cheia de luxos e oportunidades. Nunca tive tanta certeza de nada,
respondeu Rodrigo. E quanto aos luxos, descobri recentemente que as coisas mais valiosas não podem ser compradas. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Rodrigo foi recebido por um Marcelo visivelmente perturbado. Os japoneses desistiram do negócio, anunciou sem preâmbulos. Assinaram com a concorrência ontem à noite. Em outros tempos, a notícia teria sido devastadora. Agora, porém, Rodrigo sentiu apenas uma leve decepção profissional. Entraremos em contato, explicaremos nossa posição. Se não funcionar, buscaremos outras parcerias. Marcelo o encarou atônito. Só isso? Acabamos de perder 200 milhões. Dinheiro vai e vem, Marcelo, há perdas maiores na vida. Rodrigo caminhou até a janela de seu escritório, observando a cidade. Estive pensando, talvez seja a hora de reorganizarmos a empresa, delegar mais, confiar em nossa equipe de gestão. O que está sugerindo exatamente? Estou sugerindo que talvez não precisemos estar presentes em cada decisão, cada reunião. Construímos uma equipe competente. Está na hora de deixá-los assumir mais responsabilidades. Marcelo estreitou os olhos. Isso tem a ver com ela, não tem? Você está pensando em se afastar por causa dessa mulher. Rodrigo observou seu amigo e sócio de longa data, ponderando como responder àquela acusação que, embora direta, não estava inteiramente errada. Não é apenas por causa de Fernanda, Marcelo. É por minha causa também. Ele se afastou da janela e sentou-se na poltrona de couro de sua sala. Nos últimos 15 anos, dediquei cada minuto acordado a esta empresa. Perdi meu casamento, mal vi minha filha crescer, não construí nada além deste império corporativo. E para quê? Para o sucesso que sempre sonhamos, respondeu Marcelo confuso. Conquistamos o que planejamos desde aquele pequeno escritório alugado no Brooklyn. E valeu a pena? Essa é a questão que tenho me feito ultimamente. Marcelo se aproximou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Rodrigo. Olha, entendo que você esteja passando por algum tipo de crise existencial. Acontece com todos nós em algum momento, mas não tome decisões precipitadas que possam afetar tudo que construímos. Não estou abandonando a empresa, se é isso que te preocupa. Estou apenas sugerindo que poderíamos trabalhar de forma mais inteligente, menos obcecada. E se esta tal de Fernanda estiver apenas interessada no seu dinheiro? Já pensou nisso? Não seria a primeira vez que alguém se aproxima de você por interesse. Rodrigo sorriu, lembrando-se da forma como Fernanda havia recusado o troco excessivo no primeiro dia, de como insistia em pagar sua parte quando saíam, de como ficara constrangida ao descobrir quem ele realmente era. Ela nem sabia quem eu era até ontem, Marcelo, e mesmo assim recusou minha ajuda financeira diversas vezes. Duvido que exista alguém menos interesseira que Fernanda. A expressão de Marcelo suavizou-se um pouco. Você realmente gosta dela, não é? É mais que isso, admitiu Rodrigo. Ela e Juliana me lembraram o que é viver de verdade. Não apenas existir entre relatórios financeiros e reuniões de conselho. Após um longo silêncio, Marcelo suspirou profundamente. Bem, suponho que possamos reorganizar algumas coisas. Talvez você pudesse se concentrar nas decisões estratégicas e deixar a operação diária para a equipe executiva. Exatamente o que estava pensando. Rodrigo sorriu, grato pela compreensão do amigo. E você? Como vai sua família? Faz tempo que não pergunto isso. A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Bem, os gêmeos estão na faculdade agora. Nem acredito como o tempo passou rápido. E Clarice? Bem, ela tem seus projetos sociais que a mantêm ocupada. Quando foi a última vez que vocês saíram juntos? Só os dois? Marcelo franziu o senho, pensativo. Honestamente, não me lembro. Talvez você também precise reavaliar algumas prioridades, sugeriu Rodrigo gentilmente. À noite, Rodrigo convidou Fernanda para jantar em um restaurante tranquilo nos Jardins. Após alguma insistência, ela aceitou, deixando Juliana com Dona Zuleide, a vizinha de confiança. Era a primeira vez que saíam sozinhos, sem a presença alegre e mediadora da criança. O restaurante era sofisticado, mas discreto, um lugar onde Rodrigo sabia que não seriam incomodados. Mesmo assim, notou o desconforto inicial de Fernanda com o ambiente e o menu em francês. Podemos ir a outro lugar, se preferir, ofereceu, percebendo sua hesitação. Não, está tudo bem. Ela sorriu, ajustando o vestido simples que havia escolhido para a ocasião. Só não estou acostumada com lugares assim. Para ser honesto, prefiro muito mais sua cozinha,
confessou Rodrigo. Mas queria conversar a sós, sem interrupções. Algo na seriedade de seu tom fez Fernanda endireitar-se na cadeira. Parece importante. É. Rodrigo respirou fundo. Conversei com meu sócio hoje sobre reorganizar minha participação na empresa. Menos horas, menos viagens, mais delegação de responsabilidades. Por quê? Porque quero ter tempo para o que realmente importa. Para quem realmente importa? Seus olhos encontraram os dela. Vocês são importantes para mim, Fernanda, mais do que consigo expressar em palavras. Ela baixou o olhar para seu copo de água, visivelmente emocionada. Rodrigo, isso é... não sei o que dizer. Tudo está acontecendo tão rápido. Sei que parece precipitado, mas nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. E se você se arrepender? E se descobrir que trocou sua vida brilhante por algo comum demais? Não posso oferecer a você o mundo que você conhece. Você me oferece algo muito mais valioso. Autenticidade, conexão real, propósito. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela suavemente. Não estou buscando o extraordinário, Fernanda. Estou buscando o genuíno. O garçom se aproximou para anotar os pedidos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando voltaram a ficar sozinhos, Fernanda parecia ter chegado a alguma conclusão interna. Juliana te adora, disse finalmente. Nunca a vi tão feliz quanto nestes últimos meses. E eu também sinto algo que não esperava sentir novamente. Mas? Rodrigo percebeu a hesitação em sua voz. Mas tenho medo. Medo de confiar, de me entregar, de que tudo isso seja apenas um entusiasmo passageiro para você. Quando conheci o pai de Juliana, acreditei em todas as suas promessas, e quando descobri a gravidez ele simplesmente sumiu. A dor em seus olhos era palpável. Rodrigo sentiu uma onda de raiva contra o homem que abandonara Fernanda e a filha ainda por nascer. Não sou ele, afirmou com convicção. E pretendo provar isso a cada dia, se você me der essa chance. No final do jantar, caminhando pela Avenida Paulista parcialmente vazia, devido ao horário tardio, Rodrigo fez uma proposta inesperada. Quero que conheçam meus pais. Fernanda parou de caminhar surpresa. Seus pais, isso é, um grande passo. Eles moram em Belo Horizonte. Estou pensando em irmos no próximo final de semana. Lívia também quer ir. Seria uma boa oportunidade para todos se conhecerem. A menção à filha de Rodrigo trouxe outra camada de complexidade. E como ela se sente sobre... nós? Surpreendentemente bem, respondeu Rodrigo com um sorriso. Acho que ela vê o quanto estou diferente, mais presente, mais conectado. E ela adorou Juliana. Após alguma deliberação, Fernanda concordou com a viagem. Só não sei o que usar para conhecer os pais de um empresário famoso. Brincou nervosamente. Seja você mesma, respondeu Rodrigo, beijando-a suavemente. É por quem você é que estou apaixonado, não por como se veste. Na sexta-feira daquela semana, embarcaram no jato particular da empresa rumo a Belo Horizonte. Juliana estava extasiada com sua primeira viagem de avião, correndo de uma janela a outra, encantada com a visão das nuvens. Lívia, embora tentasse manter uma postura de adolescente desinteressada, claramente se divertia com o entusiasmo da criança. Fernanda, por outro lado, parecia cada vez mais nervosa à medida que se aproximavam do destino. E se eles não gostarem de mim? Se acharem que não sou adequada para você? Meus pais não são assim, garantiu Rodrigo, embora sentisse uma pontada de incerteza. Fazia tempo que não visitava os pais com frequência, e nunca havia levado ninguém tão significativo para conhecê-los desde o fim de seu casamento. A mansão dos Mendonça ficava em um bairro elegante de Belo Horizonte. Era uma construção tradicional, com jardins bem cuidados e uma piscina nos fundos. Ao contrário do apartamento minimalista de Rodrigo em São Paulo, a casa dos pais era cheia de objetos pessoais, fotografias familiares e lembranças de viagens. Geraldo e Helena Mendonça aguardavam na varanda. Ambos, na casa dos 70 anos, mantinham uma elegância discreta, que falava de gerações de privilégio, mas sem ostentação desnecessária. Helena abraçou o filho com emoção, enquanto Geraldo manteve a tradicional formalidade, estendendo a mão para um aperto firme. Finalmente decidiu nos visitar, comentou o pai, mas havia um brilho afetuoso em seus olhos. As apresentações iniciais foram cordiais, embora Rodrigo pudesse perceber o olhar avaliativo
que seus pais lançavam a Fernanda. Juliana, como sempre, quebrou o gelo com sua espontaneidade, encantando Helena ao perguntar sobre as rosas do jardim e as fotografias antigas na estante. Durante o almoço, servido na ampla sala de jantar com vista para os jardins, a conversa fluiu surpreendentemente bem. Geraldo, sempre reservado, parecia genuinamente interessado na história de como Fernanda havia iniciado seu pequeno negócio de tapiocas. Helena, por sua vez, trocava receitas e dicas culinárias com a convidada, descobrindo um interesse comum pela gastronomia. "Você tem uma filha adorável", comentou Helena, observando Juliana, que brincava no jardim com Lívia. "Tão educada e curiosa." "Obrigada", respondeu Fernanda com um sorriso tímido. "Faço o melhor que posso." "É evidente", afirmou a senhora Mendonça com aprovação. Após o almoço, enquanto as mulheres conversavam na varanda e as meninas exploravam o jardim, Rodrigo encontrou-se sozinho com seu pai no escritório. Geraldo serviu 2 copos de uísque e sentou-se na poltrona de couro que Rodrigo associava às raras conversas importantes que tiveram ao longo dos anos. "Então", começou o pai, "parece que finalmente encontrou algo que valoriza mais que aquela empresa." Não era uma pergunta, e Rodrigo detectou uma nota quase aprovadora no tom do pai. "Surpreendente, não é?", respondeu Rodrigo. "Eu sempre acreditei que o sucesso profissional era o único caminho para a realização. Como eu te ensinei", admitiu Geraldo com um suspiro. "Talvez esse tenha sido meu maior erro como pai." A confissão pegou Rodrigo de surpresa. Seu pai sempre fora o epítome do homem de negócios bem-sucedido, dedicando-se integralmente à construtora que fundara na juventude. "Pai, seu avô era operário, Rodrigo. Trabalhava duro, ganhava pouco, mas chegava em casa todas as noites para jantar com a família. Eu cresci determinado a oferecer mais que isso aos meus filhos: conforto, educação de qualidade, oportunidades. Mas no processo..." Ele fez uma pausa olhando para o líquido âmbar em seu copo. "No processo, perdi muito do que realmente importava. Nunca ouvi você falar assim antes. Homens da minha geração não foram ensinados a falar sobre sentimentos", reconheceu Geraldo com um leve sorriso. "Mas vendo você hoje, com aquela moça e aquela criança, percebi que talvez você tenha encontrado algo que eu demorei décadas para descobrir. E o que seria isso? Que uma vida de sucesso não é necessariamente uma vida bem-sucedida." Geraldo ergueu seu copo em um brinde silencioso. "Ela parece ser uma boa pessoa, genuína. Não está impressionada com seu dinheiro ou posição. Isso é raro." "Ela é extraordinária", concordou Rodrigo. "Nunca conheci alguém tão autêntico. Sua mãe gostou dela também. E isso, filho, é um selo de aprovação difícil de conseguir." Enquanto isso, na varanda, Helena e Fernanda conversavam sobre maternidade e desafios. "Não deve ter sido fácil criar uma filha sozinha", comentou Helena, oferecendo mais chá a Fernanda. "Tive dias difíceis", admitiu Fernanda. "Momentos em que não sabia se conseguiria pagar o aluguel ou comprar material escolar. Mas Juliana sempre foi minha força. Seu sorriso me dava coragem para continuar." Helena assentiu, compreensiva. "Sabe, eu vejo como meu filho olha para você. Nunca o vi assim antes, nem mesmo com Vanessa, a mãe de Lívia. Há uma paz nele agora. Ele tem sido maravilhoso conosco", confessou Fernanda. "Às vezes me pergunto o que ele vê em mim, uma mulher simples com uma barraquinha de tapioca no parque. Talvez seja exatamente essa simplicidade que ele busca", sugeriu Helena. Rodrigo cresceu cercado por pessoas que queriam algo dele: seu dinheiro, sua influência, seu sobrenome. "Você parece querer apenas ele." À noite, após um jantar descontraído, onde até Lívia participou ativamente da conversa, Rodrigo acompanhou Fernanda até o quarto de hóspedes, onde ela e Juliana ficariam. "Seus pais são maravilhosos", comentou Fernanda, enquanto ajudava Juliana, já sonolenta, a vestir o pijama. "Tão acolhedores." "Eles adoraram vocês", respondeu Rodrigo, observando com ternura a forma como ela arrumava os cabelos da filha. "Especialmente minha mãe. Acho que ela já está planejando receitas cearenses para aprender." Depois que Juliana adormeceu, eles saíram para a varanda privativa do quarto. A noite mineira estava clara, com um céu estrelado que raramente se via em São Paulo. "É tudo tão surreal", murmurou Fernanda, observando as luzes da cidade ao longe. "Há alguns meses, eu estava preocupada em como pagar o conserto da geladeira,
E agora estou aqui, conhecendo sua família, voando em jatos particulares. Incomoda você? A diferença entre nossos mundos? Ela refletiu por um momento. Não é o dinheiro em si que me preocupa. É o que ele representa. Estilos de vida diferentes, expectativas, ambientes. Tenho medo de nunca me encaixar no seu mundo, Rodrigo. E mais ainda, tenho medo de que um dia você perceba isso também. Rodrigo tomou suas mãos entre as suas. E se não for questão de você se encaixar no meu mundo ou eu no seu? E se criarmos nosso próprio mundo com o melhor de ambos? Algo naquela proposta tocou Fernanda profundamente. Seus olhos marejaram enquanto ela se aproximava para beijá-lo. Foi um beijo diferente dos anteriores, não apenas afetuoso ou apaixonado, mas um selo de compromisso, de aceitação mútua. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã no jardim, Geraldo fez um anúncio inesperado. Tenho um presente para vocês, declarou dirigindo-se a Rodrigo e Fernanda. Aquela casa na Serra da Mantiqueira, lembra-se dela, filho? Decidimos transferi-la para seu nome. Rodrigo piscou, surpreso. A propriedade em questão era uma bela casa de campo nas montanhas, não muito longe de São Paulo, um local onde a família passava férias quando ele era criança. Pai, isso é... Não precisam fazer isso. Queremos fazer, afirmou Helena. Aquela casa está praticamente abandonada. Faz anos que não vamos até lá. Seria maravilhoso vê-la habitada novamente, cheia de vida. Fernanda parecia em choque. É muita generosidade. Eu não sei se podemos aceitar. Considere um investimento no futuro da família, respondeu Geraldo com um sorriso. Um lugar onde todos possamos nos reunir eventualmente. No caminho de volta a São Paulo, no domingo à tarde, o pequeno grupo viajava em um clima de contentamento e novas possibilidades. Juliana dormia com a cabeça no colo da mãe, exausta após um final de semana cheio de descobertas. Lívia usava fones de ouvido, mas ocasionalmente participava da conversa, algo que raramente fazia antes. Vocês deveriam ver a Casa da Serra, comentou a adolescente. É incrível, com um lago próximo e trilhas para caminhadas. Passávamos o Natal lá quando eu era pequena. Parece maravilhoso, respondeu Fernanda. Juliana adoraria. Rodrigo observava a interação com o coração cheio. Havia algo profundamente certo naquela cena. Suas duas famílias se entrelaçando naturalmente, sem forçação, sem artifícios. As semanas que se seguiram à visita a Belo Horizonte transcorreram em um ritmo agradável para Rodrigo e Fernanda. Com a nova organização de seu tempo na empresa, Rodrigo conseguia passar mais tardes livres com Juliana, ajudando-a com os deveres, e mais noites com Fernanda, construindo gradualmente uma rotina compartilhada entre dois mundos ainda distintos. Em uma tarde particularmente ensolarada, Rodrigo levou as duas para conhecer a casa na Serra da Mantiqueira. A propriedade ficava em um vale cercado por montanhas verdejantes, a cerca de 2 horas de São Paulo. Ao passarem pelo portão de madeira rústica, Juliana não conteve a excitação. É como nos contos de fada! Exclamou a menina, os olhos arregalados diante da construção de pedra e madeira, parcialmente coberta por trepadeiras floridas. Fernanda também parecia encantada, embora mais contida. É realmente linda, Rodrigo. A casa tinha 2 andares com uma varanda ampla que circundava toda a estrutura, oferecendo vistas panorâmicas das montanhas. Por dentro, a decoração era rústica, mas sofisticada, madeira escura, pedras aparentes, tapetes artesanais e móveis, que combinavam conforto e elegância sem ostentação. Precisa de alguns reparos e atualizações, comentou Rodrigo, enquanto caminhavam pelos cômodos. Ninguém vem aqui regularmente há anos, mas mesmo com o pó acumulado e alguns sinais evidentes de falta de uso, o charme do lugar era inegável. O coração da casa era uma sala de estar espaçosa com uma lareira de pedra e janelas amplas que deixavam a luz natural inundar o ambiente. Uma escada de madeira entalhada levava ao 2º andar, onde 4 suítes espaçosas ofereciam vistas privilegiadas da paisagem. Nos fundos, um pequeno lago artificial refletia o céu, cercado por um jardim que, embora precisasse de cuidados, mostrava um planejamento cuidadoso. Uma trilha estreita descia em direção a um riacho próximo, onde Rodrigo contou que costumava pescar com seu pai quando criança. Poderíamos restaurar este lugar, sugeriu ele, observando Juliana correr animadamente pelo jardim. Torná-lo nosso refúgio de finais de semana.
Fernanda o olhou com uma mistura de emoção e incerteza. Nosso! Rodrigo respirou fundo, tomando coragem para o que estava prestes a dizer. Tenho pensado muito, Fernanda, sobre nós, sobre o futuro, sobre o que realmente quero para a minha vida. Ela esperou, atenta, enquanto ele organizava seus pensamentos. Por anos acreditei que o sucesso era medido por números em uma conta bancária, por manchetes em revistas de negócios, por aplausos em conferências, mas descobri que nada disso preenche o vazio que sentia. Até conhecer vocês. Fernanda tocou seu rosto gentilmente, em um gesto de compreensão. Você nos trouxe muita alegria também, Rodrigo. Mudou nossas vidas de formas que nunca imaginei possíveis. Quero mais que momentos esporádicos, mais que visitas e saídas ocasionais. Ele segurou as mãos dela firmemente. Quero construir uma vida com vocês, uma família. Os olhos de Fernanda marejaram. Isso é um pedido de casamento? Ainda não, sorriu Rodrigo. Quando esse momento chegar, farei direito com tudo que você merece. Mas é um convite para darmos o próximo passo. Gostaria que considerasse a possibilidade de nos mudarmos para um lugar novo, os três juntos. Não precisa ser meu apartamento, nem o seu. Poderia ser um lugar escolhido por nós, que representasse esse novo começo. A proposta pairou entre eles, carregada de possibilidades e incertezas. Fernanda olhou para Juliana, que agora tentava pegar pequenos peixes com as mãos na beira do lago, alheia à conversa que mudaria seu futuro. Juliana te adora, disse finalmente. E eu... Bem, acho que já está claro o que sinto por você. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior. Mas tudo está acontecendo tão rápido, Rodrigo. E tenho medo de tomar decisões precipitadas, especialmente quando envolvem minha filha. Entendo completamente, respondeu ele, respeitando seus receios. Não precisamos decidir nada agora. Apenas pense sobre isso. O resto do dia transcorreu em uma atmosfera de alegria contida. Exploraram a propriedade, fizeram planos imaginários para restaurações e melhorias, e assistiram ao pôr do sol da varanda, compartilhando um lanche simples que haviam trazido. Na volta para São Paulo, Juliana dormia no banco traseiro do carro, exausta, após um dia de aventuras. Fernanda permanecia silenciosa, perdida em pensamentos. Rodrigo respeitou seu espaço, mantendo os olhos na estrada sinuosa que descia da serra. Vou pensar na sua proposta, disse ela finalmente, quebrando o silêncio. Com calma e responsabilidade. Não apenas pelo que sinto, mas pelo que é melhor para a Juliana. É tudo que peço, respondeu Rodrigo, sentindo uma onda de esperança. Na semana seguinte, uma notícia inesperada abalou os planos de Rodrigo. Um de seus principais clientes internacionais, uma rede de varejo europeia, enfrentava problemas graves com o sistema desenvolvido pela Mendonça Tech. Marcelo apareceu em seu escritório com expressão grave. É uma crise sem precedentes, Rodrigo. O sistema caiu completamente, afetando todas as lojas em 5 países. Estão perdendo milhões a cada hora. Qual é a extensão do problema? Já identificaram a causa? Parece ser uma falha na última atualização. A equipe técnica está trabalhando nisso, mas precisamos de alguém lá pessoalmente. Alguém que conheça o sistema desde sua concepção. Rodrigo entendeu imediatamente. Você quer que eu vá para a Europa? Não apenas isso, precisamos que você lidere a equipe de recuperação. Pode levar semanas, talvez meses, dependendo da gravidade do problema. A notícia caiu como um peso sobre Rodrigo. Havia acabado de reorganizar sua vida para estar mais presente, acabado de propor um novo começo com Fernanda e Juliana. E agora, o passado o puxava de volta com força irresistível. Não há outra pessoa que possa ir? Perguntou, já sabendo a resposta. Você desenhou o sistema original, Rodrigo. Conhece cada linha de código, cada protocolo. E mais importante, o presidente da empresa exigiu especificamente sua presença. Disse que só confia em você para resolver isso. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, sentindo o conflito interior se intensificar. Quando precisaria partir? Amanhã pela manhã. Já reservei o jato da empresa. Naquela noite, Rodrigo dirigiu até o apartamento de Fernanda com o coração pesado. Encontrou-a preparando o jantar, enquanto Juliana brincava com pipoca na pequena sala. A cena doméstica tão simples e acolhedora apenas intensificou seu dilema. Aconteceu alguma coisa, percebeu Fernanda imediatamente, notando sua expressão.
Após o jantar, com Juliana já na cama, Rodrigo explicou a situação. A cada palavra via o rosto de Fernanda se fechar um pouco mais, seus olhos perdendo o brilho de alegria que havia se tornado constante nas últimas semanas. "Quanto tempo?" perguntou ela quando ele terminou. "Não sei ao certo. No mínimo 2 semanas, mas pode se estender por meses, dependendo da complexidade do problema." "Entendo." Sua voz era controlada, mas Rodrigo percebeu a decepção por trás da aparente aceitação. "Não quero ir", admitiu ele, "especialmente agora, quando estamos planejando nosso futuro juntos." "Mas você precisa", completou Fernanda. "É sua empresa, sua responsabilidade." "Posso recusar. Posso mandar outro especialista, alguém da equipe de desenvolvimento." Fernanda o estudou por um longo momento. "E isso seria a decisão certa? Para a empresa que você construiu com tanto esforço? Para as pessoas que dependem dela, que confiam em você?" A pergunta atingiu Rodrigo profundamente. Era exatamente esse senso de responsabilidade e integridade que tanto admirava em Fernanda. A recusa em tomar atalhos éticos, mesmo quando convenientes. "Provavelmente não", admitiu. "Mas também tenho responsabilidades com você, com Juliana. Acabei de prometer estar mais presente." "E você estará", afirmou Fernanda, segurando suas mãos. "Depois que resolver isso." "Não quero ser a pessoa que te afasta de suas obrigações, Rodrigo. Não construiríamos nada sólido sobre esse tipo de base." Sua maturidade e compreensão apenas aumentaram a admiração que Rodrigo sentia. Mas havia algo mais em seus olhos. Um temor não verbalizado. Talvez a memória de outro homem que partira e nunca mais voltara. "Vou voltar para você", prometeu, puxando-a para perto. Isso não é um adeus, é apenas um até logo temporário." Na manhã seguinte, no aeroporto, Rodrigo segurava Juliana nos braços enquanto se despedia. A menina, embora tentasse ser forte, tinha lágrimas nos olhos. "Você vai voltar logo, tio Rodrigo?" perguntou com voz embargada. "O mais rápido possível, pequena. E vou te ligar todos os dias para saber como estão os estudos e o pipoca. Promete?" "Prometo solenemente." Ele fez uma cruz sobre o coração, arrancando um sorriso tímido da criança. A despedida de Fernanda foi mais contida, mas igualmente emocionante. Abraçaram-se longamente, sussurrando promessas e palavras de afeto. "Estaremos aqui esperando", disse ela finalmente, ajeitando a gravata dele num gesto doméstico que parecia tão natural quanto inesperado. Quando o jato decolou, Rodrigo observou São Paulo diminuir pela janela, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Resolveria aquela crise o mais rapidamente possível e voltaria para a nova vida que estava começando a construir. A realidade, porém, mostrou-se mais complexa que suas intenções. Ao chegar à sede europeia do cliente em Amsterdã, descobriu que o problema era muito mais grave do que as informações iniciais sugeriam. Não era apenas uma falha na atualização recente, mas um problema estrutural que vinha se acumulando há meses, possivelmente anos, passando despercebido até atingir um ponto crítico. "Isso vai levar muito mais tempo do que pensávamos", informou a Marcelo em uma videoconferência após a primeira semana de análises intensivas. "Estamos falando de uma reengenharia parcial do sistema." "Quanto tempo estima?" 3 meses, no mínimo. Talvez mais." Marcelo assentiu grave. "Faça o que for necessário. Este cliente representa 30% de nossa receita anual. Não podemos perdê-lo." As semanas seguintes transformaram-se em uma corrida contra o tempo. Rodrigo liderava uma equipe internacional de programadores, trabalhando em turnos praticamente ininterruptos. Dormia pouco, alimentava-se mal, praticamente vivia no escritório do cliente. Ainda assim, mantinha sua promessa de falar com Juliana diariamente. Por videochamadas, acompanhava os progressos escolares da menina, ouvia suas histórias e até mesmo a ajudava com exercícios de matemática à distância. Com Fernanda, as conversas noturnas tornaram-se um ritual precioso, um momento de conexão em meio ao caos profissional. No final do primeiro mês, porém, Rodrigo começou a notar uma mudança sutil em Fernanda. Ela parecia mais reservada, menos disposta a compartilhar os detalhes de seu dia. Quando perguntava sobre planos para quando retornasse, suas respostas tornaram-se vagas, evasivas. "Está tudo bem?" perguntou finalmente, durante uma videochamada particularmente silenciosa. Fernanda hesitou antes de responder. "Sim, apenas cansada."
A barraca de tapiocas está indo muito bem. Estou tendo mais clientes do que consigo atender sozinha. Isso é ótimo, respondeu Rodrigo, genuinamente feliz por seu sucesso. Talvez seja a hora de expandir, contratar um ajudante. Talvez, concordou ela sem entusiasmo. 2 dias depois, Rodrigo recebeu uma mensagem inesperada de Lívia. Pai, algo está acontecendo. Fui visitar Fernanda e Juliana ontem e encontrei Fernanda chorando. Ela disfarçou quando me viu, mas tenho certeza que algo está errado. A mensagem o deixou alarmado. Tentou ligar para Fernanda imediatamente, mas ela não atendeu. Quando finalmente conseguiram falar, horas depois, sentiu que ela escondia algo. Fernanda, por favor, diga-me a verdade. O que está acontecendo? Ela suspirou profundamente antes de responder. O pai de Juliana apareceu. A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Como assim? Ele voltou há 2 semanas. Disse que se arrependeu de tudo, que passou anos nos procurando, que quer fazer parte da vida de Juliana. E você, o que você sente sobre isso? Confusa, admitiu Fernanda. Ele abandonou uma criança que nem conhecia. Desapareceu por 8 anos. E agora simplesmente volta e espera que tudo se resolva? Juliana sabe? Ainda não. Pedi tempo para pensar, para decidir como proceder. Ela sempre sonhou em conhecer o pai, Rodrigo. Sempre perguntou por ele e imaginou como seria. Não posso simplesmente negar isso a ela. Rodrigo sentiu um misto de raiva e impotência. Estaria perdendo a família que começara a construir? Justo agora, quando estava longe, incapaz de estar presente fisicamente nesse momento crucial. Você ainda tem sentimentos por ele? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não. A resposta foi imediata e firme. O que sentia por Carlos morreu no dia em que ele desapareceu. Isso não tem nada a ver com sentimentos românticos, Rodrigo. É sobre o direito de Juliana de conhecer seu pai biológico. Entendo, respondeu, mesmo sentindo que não entendia completamente. Gostaria de estar aí com você agora. Eu também, admitiu Fernanda, sua voz suavizando. Sua presença tornaria tudo mais claro, mais fácil. Após desligar, Rodrigo permaneceu imóvel por longos minutos, contemplando a tela escura de seu computador. A distância, que já era difícil, agora parecia um abismo intransponível, e pela primeira vez desde que chegara à Europa, questionou seriamente sua decisão de ter vindo. Naquela noite, não conseguiu dormir. Às 4 da manhã, estava de volta ao escritório, trabalhando furiosamente no código que deveria resolver a crise. Se pudesse acelerar o processo, terminar antes do previsto, talvez ainda houvesse tempo de salvar o que realmente importava. Dias depois, recebeu outra mensagem de Fernanda. Era uma foto de Juliana sorrindo, segurando um desenho que havia feito. Nele, 4 figuras de palito representavam o que parecia ser uma família. Uma mulher, uma menina e 2 homens, um de cada lado. Abaixo, com a caligrafia infantil, estava escrito: Minha família, mamãe, eu, papai Carlos e tio Rodrigo. A imagem foi como uma adaga em seu coração. O tio Rodrigo parecia um rebaixamento, uma reclassificação de seu papel na vida delas. Estaria perdendo seu lugar para o pai biológico recém-chegado? Na semana seguinte, durante uma videochamada, Juliana estava particularmente animada. Adivinha, tio Rodrigo? Conheci meu papai. Ele é arquiteto e desenha prédios grandes igual você falou quando me ensinou geometria. Rodrigo forçou um sorriso, tentando esconder a dor que sentia. Que bom, pequena. E você gostou dele? Ele é legal. Me levou no zoológico e me deu um estojo de desenho com muitas cores. Mas ela baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Ele não sabe explicar matemática tão bem quanto você. Aquele pequeno reconhecimento aqueceu seu coração, mesmo em meio à confusão de sentimentos. Quando Juliana saiu para brincar com Pipoca, Fernanda retornou à tela. Como foi? Perguntou Rodrigo, tentando manter a voz neutra. Confuso, admitiu Fernanda. Juliana está entusiasmada, claro. Para ela é como um sonho realizado. Mas Carlos, ele está sendo muito insistente, Rodrigo. Quer direitos parentais, visitas regulares, até sugere que Juliana passe finais de semana na casa dele. E o que você acha disso? Não confio nele, confessou Fernanda. Não depois do que fez. Mas legalmente ele tem direitos. E Juliana merece conhecer seu pai, ter essa chance. Amsterdã tinha um céu cinzento naquela manhã,
refletindo perfeitamente o estado de espírito de Rodrigo. Olhando pela janela de seu quarto de hotel, observava os barcos navegando lentamente pelos canais da cidade. Estava há quase 2 meses longe de São Paulo, longe de Fernanda e Juliana, e cada dia se tornava mais difícil que o anterior. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Marcelo. Reunião com o conselho diretor da empresa cliente em 1 hora. Eles querem um cronograma definitivo para a conclusão do projeto. Rodrigo respirou fundo, tentando reunir energias para mais um dia de negociações tensas e trabalho técnico intenso. Mas seu coração e mente estavam a milhares de quilômetros dali, no pequeno apartamento da Vila Madalena, onde sua verdadeira vida parecia estar escorregando entre seus dedos. Na noite anterior, sua conversa com Fernanda havia sido especialmente difícil. Carlos, o pai biológico de Juliana, estava pressionando por mais tempo com a filha e havia sugerido matriculá-la em uma escola particular prestigiosa. Ele diz que pode dar a ela oportunidades que nunca poderíamos proporcionar, explicara Fernanda, claramente perturbada. Fala sobre cursos de idiomas, intercâmbios internacionais, faculdades no exterior. E o que você respondeu? Perguntou Rodrigo, sentindo uma pontada de ciúme e insegurança. Que Juliana não precisa de luxos para ser feliz ou bem-sucedida, respondeu Fernanda firmemente. Que estamos construindo uma vida boa para ela, com ou sem a ajuda dele. Aquele estamos trouxeram um pequeno conforto a Rodrigo. Pelo menos em algum nível, Fernanda ainda o considerava parte daquele núcleo familiar, mesmo com todas as complicações recentes. Agora, caminhando para a sede europeia do cliente, Rodrigo tomou uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Não podia continuar assim, dividido entre a responsabilidade profissional e o que realmente importava em sua vida. Algo precisava mudar. A reunião foi tensa, como esperado. Os executivos europeus exigiam garantias mais sólidas, cronogramas mais curtos, resultados mais imediatos. Rodrigo os ouviu com uma paciência que não sentia, até que chegou sua vez de falar. Senhores, começou com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Compreendo perfeitamente a urgência da situação. Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para resolver os problemas estruturais do sistema. No entanto, preciso ser honesto. Este não é um problema que possa ser resolvido apenas com horas extras e pressão. Fez uma pausa, observando os rostos tensos ao redor da mesa. O que proponho é uma abordagem diferente. Tenho um plano de reestruturação completo, que resolverá não apenas os problemas atuais, mas prevenirá futuras crises. Nas 2 horas seguintes, Rodrigo apresentou uma solução que vinha elaborando durante suas noites insones. Era um plano ousado, que envolvia não apenas reprogramação, mas uma reformulação de processos e estruturas de dados. Ao final, até os executivos mais céticos pareciam impressionados. Quanto tempo para implementar isso? Perguntou o CEO da empresa cliente. Com a equipe adequada, 6 semanas, respondeu Rodrigo. Mas não serei eu a liderar a implementação. Um silêncio perplexo tomou conta da sala. Como assim? Questionou o CEO. Foi você quem desenhou o sistema original. Você é a pessoa mais qualificada para consertar isso. Discordo, respondeu Rodrigo calmamente. Tenho uma equipe excepcional, profissionais que ajudei a formar e que hoje são tão ou mais competentes que eu. Victor Andrade, meu diretor de tecnologia, assumirá a liderança do projeto a partir de agora. Marcelo, que participava da reunião por videoconferência, parecia estupefato. Rodrigo, precisamos conversar sobre isso em particular. Claro, concordou Rodrigo. Senhores, peço licença por alguns minutos. Em uma sala adjacente, Marcelo não conteve sua perplexidade. O que diabos você está fazendo? Esse cliente exigiu especificamente sua presença, sua liderança, e ele terá o melhor de nossa empresa, respondeu Rodrigo. Mas não precisa ser através de mim. Victor é brilhante, Marcelo. Conhece o sistema tão bem quanto eu, e traz novas perspectivas que já nos pouparam semanas de trabalho. É sobre aquela mulher, não é? Você está abandonando nossa maior conta por causa dela. Rodrigo refletiu por um momento antes de responder. Não estou abandonando nada. Estou delegando como qualquer executivo inteligente faria. E sim, é sobre Fernanda e Juliana. Mas também é sobre mim. Sobre o tipo de vida que quero construir. O tipo de pessoa que quero ser. Marcelo o estudou longamente.
Você realmente está apaixonado por ela? Estou, admitiu Rodrigo. E não posso perder isso, Marcelo. Não por uma crise que outros podem resolver tão bem quanto eu. Após um longo silêncio, Marcelo suspirou profundamente. Victor é realmente bom. E temos a equipe de Amsterdã como suporte local. Suponho que poderia funcionar. Funcionará, garantiu Rodrigo. Preparei uma transição detalhada. Estarei disponível para consultas remotas a qualquer momento, mas preciso voltar para São Paulo. Agora. 3 dias depois, após extensivas reuniões de transição com Victor e a equipe local, Rodrigo embarcava no voo de volta ao Brasil. Durante todo o trajeto, alternava entre a ansiedade de rever Fernanda e Juliana e o temor do que poderia encontrar. Teria esperado tempo demais. Teria Carlos conseguido se reintegrar completamente à vida delas? Não avisou sobre sua volta. Queria surpreendê-las, talvez romanticamente ingênuo, em sua esperança de um reencontro cinematográfico. Ao desembarcar em Guarulhos, dirigiu diretamente para o Parque Ibirapuera, onde sabia que encontraria Fernanda em sua barraquinha de tapiocas. Ao chegar ao local familiar, porém, teve uma surpresa. No lugar da barraquinha modesta que conhecera, havia agora uma estrutura maior, mais elaborada, com o nome Tapiocas da Fernanda, pintado em letras coloridas. Uma pequena fila de clientes aguardava ser atendida, e Fernanda, vestindo um avental personalizado, trabalhava com desenvoltura, auxiliada por uma jovem assistente. Rodrigo permaneceu à distância por alguns minutos, observando com orgulho o evidente sucesso do pequeno negócio. Quando finalmente se aproximou, Fernanda estava de costas, preparando uma tapioca. Foi Juliana quem o viu primeiro. Tio Rodrigo! O grito da menina atravessou o parque enquanto ela corria em sua direção, lançando-se em seus braços abertos. Você voltou! Você voltou de verdade! Fernanda virou-se bruscamente, deixando cair a espátula que segurava. Seus olhos encontraram os de Rodrigo por cima da cabeça de Juliana, e o tempo pareceu congelar. Por um instante terrível, Rodrigo temeu ver decepção, ou pior, indiferença naquele olhar. Mas o que viu foi algo inteiramente diferente. Alívio, alegria e, sim, amor. Rodrigo! Ela sussurrou como se não acreditasse no que via. Ele se aproximou ainda carregando Juliana. Surpresa, disse simplesmente, sua voz traindo a emoção que sentia. Você não avisou, começou Fernanda, seus olhos marejados. Queria ver suas expressões quando me vissem. Ele sorriu, colocando Juliana no chão. Valeu cada segundo do voo. A assistente percebeu a situação e gentilmente se ofereceu para assumir o atendimento por alguns minutos. Fernanda concordou com um aceno, ainda sem tirar os olhos de Rodrigo. Vamos sentar ali, sugeriu ela, apontando para um banco próximo. Enquanto Juliana saltitava ao redor deles, bombardeando Rodrigo com perguntas sobre a Europa e contando todas as novidades que haviam acontecido em sua ausência, os adultos caminhavam lado a lado, roçando as mãos ocasionalmente, em uma dança hesitante de reaproximação. Seu negócio cresceu, comentou Rodrigo, indicando a barraquinha reformada. Sim, concordou Fernanda com um sorriso tímido. Consegui um pequeno financiamento do programa de microempreendedores da prefeitura. Agora, tenho uma assistente nos horários de pico e estou expandindo o cardápio. Estou muito orgulhoso de você. Sentados no banco, com Juliana entretida alimentando os patos no lago próximo, finalmente tiveram um momento a sós. Por que voltou antes? Perguntou Fernanda. Pensei que ainda ficaria mais um mês. Não podia mais ficar longe, respondeu Rodrigo com simplicidade. Percebi que estava priorizando as coisas erradas, que outros podiam resolver aquela crise, mas que o que temos aqui, o que estamos construindo juntos, isso ninguém mais pode fazer por mim. Fernanda baixou os olhos emocionada. Tive medo de que não voltasse. Ou que quando voltasse, tudo fosse diferente entre nós. Eu também tive medo, admitiu Rodrigo. Especialmente depois que Carlos reapareceu. Temia estar perdendo vocês para ele. Nunca, afirmou Fernanda, segurando firmemente suas mãos. Rodrigo, o que Carlos representa para Juliana é importante, não posso negar isso. Ela tem direito a conhecer seu pai biológico, a entender suas origens. Mas o que você representa para nós duas? Isso é algo inteiramente diferente. Algo que escolhemos construir juntos, dia após dia. As palavras acalmaram o coração ansioso de Rodrigo.
Como estão as coisas com ele? Complicadas, admitiu Fernanda. Ele quer muito espaço na vida dela muito rapidamente. Tivemos algumas discussões sobre limites e expectativas, mas estabelecemos um acordo preliminar, visitas supervisionadas 2 vezes por semana por enquanto. E Juliana? Está empolgada, claro. É tudo muito novo e emocionante para ela. Mas, Fernanda sorriu levemente. Ela perguntou por você todos os dias. Dormiu várias noites com aquele livro de constelações que você deu a ela. E recusou a oferta de Carlos para chamá-lo de pai imediatamente. Disse que precisava conhecê-lo melhor primeiro. Rodrigo sentiu uma onda de carinho pela pequena. Tão jovem, mas já tão sensata e intuitiva. E quanto a nós? Perguntou finalmente, a pergunta que mais o atormentava. Ainda existe um nós, Fernanda. Em resposta, ela se inclinou e o beijou suavemente. Nunca deixou de existir. Nem por um segundo. Aquela noite, Rodrigo jantou no pequeno apartamento da Vila Madalena como tantas vezes antes. Mas havia algo diferente agora, uma profundidade, uma certeza que talvez só a distância e o medo da perda pudessem trazer. Depois que Juliana adormeceu, exausta após a excitação de ter Rodrigo de volta, os adultos conversaram na pequena varanda. Fernanda contou sobre os desenvolvimentos de seu negócio, sobre como estava considerando alugar um espaço permanente para uma pequena cafeteria especializada em tapiocas e produtos nordestinos. Tenho pensado muito sobre seu convite, disse ela finalmente. Sobre nos mudarmos para um lugar novo, começarmos uma vida juntos. Rodrigo aguardou, o coração acelerado, enquanto ela organizava seus pensamentos. Quero que dê certo, Rodrigo. Quero construir algo real, duradouro. Mas tenho algumas condições. Estou ouvindo, respondeu ele sério. Primeiro preciso manter minha independência financeira. Meu negócio está crescendo. E quero continuá-lo, desenvolvê-lo por mim mesma. Absolutamente, concordou Rodrigo sem hesitar. Nunca esperaria que abandonasse algo que construiu com tanto esforço e talento. Segundo, precisamos estabelecer limites claros com relação a Juliana. Carlos agora faz parte da vida dela, gostemos ou não. Precisamos encontrar uma forma madura de lidar com isso, sem conflitos desnecessários. Concordo plenamente. O bem-estar dela vem em primeiro lugar. E terceiro, continuou Fernanda, sua voz suavizando, quero que tenhamos tempo. Não para testar nossos sentimentos. Sei o que sinto por você e acredito no que você diz sentir por mim. Mas tempo para nos adaptarmos a essa nova configuração, para que Juliana se ajuste, para que possamos construir algo sólido, passo a passo. Rodrigo assentiu, comovido pela sabedoria e maturidade daquela mulher que amava cada dia mais. São condições mais que razoáveis, Fernanda. E tenho uma pergunta. O que acha da casa na serra? Ela o olhou surpresa. A casa de seus pais? Sim. Estava pensando, é um lugar tranquilo, não muito longe da cidade. Você poderia continuar com seu negócio aqui, talvez expandir como planejava. Poderíamos passar os finais de semana lá, feriados prolongados, ir testando como é viver juntos, sem pressa, sem pressão. Fernanda considerou a ideia, um sorriso se formando lentamente em seus lábios. Juliana adoraria. Ela não parou de falar naquele lago desde que voltamos. E você? Eu também adoraria, admitiu, seus olhos brilhando com a perspectiva. É um lugar mágico, Rodrigo. Senti isso na primeira vez que estivemos lá. 2 meses depois, a casa na Serra da Mantiqueira havia se transformado. Renovada com cuidado para preservar seu charme original, agora exibia uma mistura harmoniosa do rústico com o confortável. O jardim havia sido revitalizado, com canteiros de ervas e flores que Fernanda cuidava com dedicação. O pequeno lago fora limpo e agora abrigava peixes coloridos que Juliana alimentava todos os dias. Era um sábado ensolarado de primavera. No amplo gramado em frente à casa, uma pequena cerimônia havia sido organizada. Nada muito elaborado. Apenas cadeiras brancas dispostas em semicírculo, um arco decorado com flores do campo e uma mesa com um livro de registros. Não era um casamento formal, mas uma celebração de compromisso. Um passo significativo que haviam decidido dar juntos. Rodrigo aguardava sob o arco, vestindo um terno claro sem gravata. Ao seu lado, Marcelo sorria, finalmente reconciliado com as mudanças na vida do amigo.
Nas primeiras fileiras de cadeiras, Helena e Geraldo Mendonça observavam com evidente aprovação. Lívia, agora mais próxima do pai do que havia sido em anos, ajustava nervosamente as flores em seu vestido de madrinha. Quando a música começou, uma suave melodia tocada por um violonista local, todos se viraram para ver Juliana avançando pelo caminho improvisado, espalhando pétalas de flores com entusiasmo excessivo que arrancava sorrisos dos convidados. Atrás dela, Fernanda caminhava com elegância simples, usando um vestido branco leve, sem ostentação, mas incrivelmente elegante. Seus cabelos estavam parcialmente presos com pequenas flores, e em suas mãos trazia um buquê de girassóis. Quando seus olhares se encontraram, Rodrigo sentiu a mesma emoção da primeira vez que a vira, aquela sensação de reconhecimento, como se uma parte dele sempre soubesse que a encontraria um dia. A cerimônia foi breve e emocionante. Trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, promessas realistas de companheirismo, respeito e amor. Quando Rodrigo finalmente beijou Fernanda, os aplausos dos presentes misturaram-se ao grito entusiástico de Juliana. Agora somos uma família de verdade. A celebração que se seguiu foi alegre e descontraída. No gramado, mesas haviam sido dispostas sob árvores decoradas com flores silvestres e velas. A comida, preparada por Fernanda com a ajuda de cozinheiros locais, mesclava receitas tradicionais cearenses com pratos mineiros, um encontro de culturas que simbolizava perfeitamente a união que celebravam. Em determinado momento, Rodrigo notou uma figura se aproximando hesitantemente do limite da propriedade. Era Carlos, que viera trazer Juliana de volta após sua visita semanal e fora convidado por Fernanda para juntar-se brevemente à celebração. Houve um momento de tensão quando os olhares dos dois homens se cruzaram. Mas Rodrigo, em paz com seu lugar na vida de Fernanda e Juliana, aproximou-se e estendeu a mão. Obrigado por trazer Juliana, disse sinceramente. Significa muito para ela ter você presente em sua vida. Carlos, claramente surpreso com o gesto, apertou a mão oferecida. Ela fala muito sobre você, sobre como você a ensina matemática e astronomia, sobre como faz sua mãe sorrir. Estamos todos aprendendo a construir algo novo aqui, respondeu Rodrigo. Algo que coloque o bem-estar dela em primeiro lugar. Concordo, assentiu Carlos, com uma nova compreensão. Acho que posso fazer isso. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosa, Rodrigo encontrou um momento para ficar sozinho com suas duas mulheres favoritas. Sentados na varanda dos fundos, observavam o horizonte montanhoso. Sabe, comentou Juliana, sua cabeça apoiada no ombro de Rodrigo, a professora pediu para desenharmos nossa família, e eu fiz o desenho mais bonito da sala. É mesmo? Sorriu Fernanda, acariciando os cabelos da filha. E como era esse desenho? Tinha a mamãe, o Rodrigo, eu, o Pipoca, o vovô Geraldo e a vovó Helena. E também desenhei o Carlos, mas num cantinho, porque ele ainda está aprendendo a ser parte da família. A sinceridade infantil arrancou risos dos adultos. Rodrigo abraçou as duas, sentindo uma plenitude que jamais imaginara possível em seus anos de isolamento corporativo. Obrigado, sussurrou no ouvido de Fernanda. Pelo quê? Perguntou ela confusa. Por me oferecer aquela primeira tapioca, quando eu era apenas um homem triste num banco de parque. Por me mostrar que a vida é muito mais do que conquistas profissionais e contas bancárias. Por me ensinar o que realmente importa. Fernanda sorriu, repousando a cabeça em seu ombro. Acho que encontramos um ao outro exatamente quando precisávamos. Juliana, sentindo-se excluída da conversa sussurrada, puxou a manga de Rodrigo. Agora posso te chamar de pai? A pergunta tão simples e direta emocionou Rodrigo profundamente. Olhou para Fernanda buscando aprovação e encontrou lágrimas de felicidade em seus olhos. Pode sim, pequena, respondeu com a voz embargada. Seria a maior honra da minha vida. Eba, comemorou Juliana abraçando-o com força. Eu sabia que você voltaria. Eu sabia o tempo todo. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a aparecer, Rodrigo contemplou o caminho extraordinário que o trouxera até ali. De um empresário bem-sucedido, mas emocionalmente vazio, a um homem completo, realizado em todas as dimensões de sua existência.
E tudo começara com uma simples pergunta feita por uma voz pequena, mas cheia de compaixão. Você parece triste, moço. Às vezes, refletiu Rodrigo, enquanto abraçava sua nova família sob o céu estrelado da serra, as maiores riquezas da vida nos encontram quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, através das pessoas mais inesperadas. E a verdadeira sabedoria está em reconhecê-las e abraçá-las de coração aberto,